galera, vamos lá. Live 93 na área. Bora. Sejam todos muito bem-vindos. 7h57 da manhã, dia 28 de novembro. A live com um pouquinho de atraso, né? Tendo em vista aí, teve alguns probleminhas técnicos, mas estamos no ar. Estamos aí, vamos nessa. Mais uma live para nossa conta aqui. Bora! Live número 93. Olha aí, estamos chegando cada vez mais perto do 100. Vamos que vamos. É isso aí, galera, é isso aí. Vamos lá. Então, a gente tem aqui algumas boas notícias para trazer, beleza? Grande Dani aí na área, Conrado Mito aí na área também. Vamos lá, pessoal. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Lembrando, quem tiver interesse aí na minha assessoria na XP, tá? Pode me chamar aqui no direct. Quem tá assistindo aí a gravação no YouTube, tem, ó, o link do meu Instagram tá aqui na descrição também. E tem um formuláriozinho que eu deixei, tá? Então, quem tiver interesse em participar da assessoria comigo lá na XP, pode preencher o formulário, vou conhecer um pouquinho a tua vida financeira, a gente vai marcar uma reunião para poder trocar uma ideia. Lembrando que a assessoria não é pago, tá? Então, você não precisa desembolsar dinheiro para ter a minha assessoria. Beleza, galera? Então, pessoal, eu quero começar com uma notícia. Ontem, até coloquei no meu story, uma notícia muito positiva e a gente fala bastante sobre isso em análise de fundo de tijolo, tá? Saiu ontem um fato relevante do XPLG, vou colocar aqui para vocês verem, ó. Aqui, ó, seguinte, ó. Saiu esse fato relevante, locação do Centro de Distribuição Ribeirão Preto. Galera, esse fato relevante aqui é basicamente dizendo o seguinte, olha, foi celebrada aí, tá? A suspensão aí, ó. A suspensão foi celebrada aí a locação pelo Atacadão, beleza? Aquele grupo de atacado ali do Carrefour, tá? Em substituição ao contrato de locação celebrado com o Dia Brasil, parará. Então, a gente teve uma troca aqui de inquilinos. O prazo de vigência... Isso aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Vou até dar um zoom aqui, ó. O prazo de vigência do contrato é de 40 anos. 40 anos. A gestora não estima variações no resultado por cota, se é oferido pelo fundo em virtude da celebração do contrato em substituição ao contrato anterior. Então a gente só teve uma troca de um contrato por outro, tá? Mas o que é legal, galera? Prazo de 40 anos. A gente fala muito isso daqui em análise de fundo de tijolo. Quanto maior é o prazo médio de vencimento de contratos, maior é a segurança financeira que aquele fundo vai possuir. Maior é a previsibilidade de geração de caixa, de geração de receita e, por sua vez, geração de dividendos. Beleza? Então, isso aqui, galera, é um prazo muito alto, 40 anos de contrato, tá? Então, o contrato vence aí 2063. O contrato já tá valendo 2063. Beleza, galera? Então, é claro, não é porque o contrato é longo que ele não pode ser rescindido antes. Por exemplo, o XPCM11. O contrato que ele tinha lá com a Petrobras era um contrato que vencia esse ano, 2023. Só que a Petrobras, em 2019, anunciou a saída, saiu em 2020. Dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2020 foi o último dia da Petrobras. E ela saiu. Beleza? Então, não é porque um contrato é longo que significa que o inquilino vai ficar ali até o final. Mas é evidente que contratos longos trazem mais segurança. Pensa, por exemplo, você está aí no seu trabalho e aí o seu chefe fala, ó, fulano, a gente vai fazer um contrato de trabalho diferente aqui, tá? E o seu contrato ele tem validade de 1 ano, podendo ser renovado. Isso é um ponto, isso é um cenário. Aí, seu mesmo chefe fala, ó, fulano, a gente vai fazer um novo contrato de trabalho aqui, tá? O seu contrato vai ter duração de 10 anos, podendo ser renovado. Onde é que você vai ter mais segurança? No contrato de 1 ano ou no contrato de 10? Contrato de 10. Você tem mais tempo ali de trabalho, mais tempo de recebimento de salário. É a mesma coisa aqui, tá? Não significa que o contrato não possa ser rescindido antes. Pode, tá? Mas é evidente que quando você tem um contrato longo, você tem mais segurança.
Por isso que prazo médio de vencimento de contrato é algo importantíssimo de a gente avaliar. Porque quanto mais longo for o prazo médio, mais segurança financeira o fundo tende a ter. Beleza? Então, contrato longo é muito positivo. E essa notícia eu até comentei ontem, quando eu estava saindo do escritório. Eu recebi esse e-mail aqui. Eu não recebi esse e-mail porque eu sou assessor não, tá, galera? Isso aqui você consegue, qualquer pessoa pode receber e-mails desse tipo. É só entrar lá no site da Asset, da XP Asset, e aí você entra lá no e-mail alerta ou mailing, algo do tipo, tá? E aí você se cadastra e toda vez que sair alguma informação oficial, você vai receber. Tá? Então, eu recebi esse e-mail aqui não pelo fato de eu ser assessor da XP, mas por ter me cadastrado no e-mail alerta. Beleza? Então é uma forma bacana também de você receber conteúdo ali direto da fonte dos fundos que você investe ou está interessado em investir. Então, ó, 40 anos. Prazo de vencimento de contrato de 40 anos. Isso traz muita segurança financeira. E aí, aproveitando até que a gente está na linha de fundos de tijolo, um outro ponto envolvendo o contrato que traz muita segurança financeira é tipicidade de contrato. A gente tem dois tipos de contrato: contrato típico e atípico. O contrato típico é o padrãozão de aluguel que a gente conhece, tá? E o contrato atípico é aquele onde você tem condições especiais ali. O imóvel, por exemplo, ele foi ajustado ali sob demanda para o inquilino, que é o famoso build to suit, né? A gente tem alguns outros modelos de contratos atípicos. E daí, qual que é a parada do contrato atípico? O que é o ponto de interessante no contrato atípico? Geralmente, quando você tem uma rescisão antecipada de um inquilino, a multa que esse inquilino vai ter que pagar, ela é proporcional ao que faltava até o vencimento do contrato. Então, vamos supor, vamos supor que a gente está em dezembro já, novembro já acabou, dezembro. Então, em dezembro, e aí você tem um inquilino, vamos pegar aqui o XPLG mesmo, você tem um inquilino aqui no XPLG que tem um contrato vencendo para daqui 10 anos, dezembro de 2034. Só que aí, esse inquilino vira para o XPLG e fala, ó, eu quero rescindir meu contrato, eu vou sair desse imóvel. Beleza, tranquilo, só que o contrato é atípico. Então a gente tinha aí 10 anos até o vencimento do contrato. O contrato está sendo rescindido em dezembro de 24, o contrato vencia em dezembro de 34. 10 anos, 120 meses. A multa que esse inquilino vai ter que pagar vai ser de 120 aluguéis. Então, o contrato atípico, ele traz mais segurança financeira para o inquilino, para o fundo, beleza? Porque aí, numa saída antecipada, ele acaba tendo ali o recebimento dos aluguéis proporcionais ao que faltavam ali ao vencimento do contrato, beleza? Isso não significa, pessoal, que se o fundo tem mais contrato típico, ele é ruim, tá? Só que quando você tem uma rescisão antecipada, a multa que ele recebe é menor quando você compara com um contrato atípico. Ó, você quer um exemplo de fundo que tem mais contrato típico do que atípico? BTLG11. O BTLG11, eu até separei uma notícia dele aqui. O BTLG11 é um fundo onde você tem a maior parte dos contratos sendo típicas. Vou até abrir aqui o último relatório gerencial do BTLG, antes de trazer a notícia que eu separei dele. Tá? A maior parte dos contratos do BTLG são típicos. Você tem mais ou menos aí 55% de contrato típico. Tá? Então, não significa que porque o fundo tem mais contrato típico, ele é ruim. Não, tá? Só que comparavelmente, comparado, né, quando você faz uma comparação do típico com atípico, você tem ali maior segurança no contrato atípico. Beleza? O Dani botou aí, PVBI acho que não tem nenhum contrato atípico. Não, também acho que não tem não. Acho que eu acho que é só... A gente pode dar uma olhadinha aqui no relatório gerencial, mas eu acho que também não tem. Tipologia de contratos, 56% típico, 44% atípico. Beleza? Tá vendo? Então a maior parte dos contratos aqui, eles são típicos. BTLG é um fundo ruim? Muito pelo contrário, olha aí, ó. Alavancagem do fundo, 7%, nível de endividamento. Olha aí, nível de vacância, tá vendo? Bem baixo. Isso aqui que é legal, ó. No relatório do BTLG tem isso daqui, ó. Tipo de multa,
Tá vendo? 44% é o saldo remanescente. Por quê? Contrato atípico. Beleza? Aí o restante, ó, de 3 a 18 aluguéis, de 4 a 12, 3 aluguéis. Tá vendo? Você tem menos segurança financeira numa rescisão de um contrato típico. Então, ó, 44% está em atípico. Se o inquilino sair, ó, ele vai pagar uma multa proporcional ao saldo remanescente do contrato. Tá vendo? Então, é isso que eu tô falando. Mas, BTLG é um fundo ruim? Muito pelo contrário. É um fundo excelente. Que, inclusive, anunciou compra aí de mais imóveis. Tá? Finalmente pegou o recurso que ele conseguiu aí na emissão e vai disponibilizar esse recurso. Beleza? Então, vamos só para tirar essa dúvida aí do Dani. Vamos ver aqui, ó, PVBI, ver se a gente tem alguma informação sobre tipicidade de contratos aqui no PVBI. PVBI que, inclusive, tá com emissão rolando, tá com emissão de novas cotas rolando, tem alguns clientes meus lá na assessoria da XP que estão aí com cotas, a gente está vendo de fazer ali a reserva. Beleza, então ó, vamos dar uma olhada aqui no contrato do PVBI. Aqui, ó. A gente tem 90% dos contratos. Deixa eu dar um zoom aqui que fica melhor. Então a gente tem 90% dos contratos são típicos e aí 10% tem uma renda mínima garantida. Não tem nenhum contrato atípico. Beleza? Não tem nenhum contrato atípico. Então é isso mesmo. O Dani colocou corretíssimo. Não tem nenhum contrato atípico. A maior parte dos contratos aqui eles são típicos. Contrato padrão aí de locação. Beleza? Maravilha. E aí, ó, PVBI tá com emissão rolando, tá? PVBI tá com a nova cota a R$ 100,97. Fechamento de ontem foi a R$ 101,50. Então a gente tá com um fundo aí num preço de emissão mais barato do que o preço de mercado. Pode ser uma alternativa aí interessante, tá? Outro fundo que também tá com emissão rolando, VISC11, tá? Essa diferença aqui em relação ao preço da nova cota já esteve mais alto, tá? Agora tá meio que no 0 a 0. Ontem mesmo eu tava com um cliente na assessoria, ele tava lá com cotas para subscrever do VISC, ele acabou optando por comprar no mercado, porque a diferença tá muito curta, né? E eu falei, cara, realmente, a diferença tá ali de pequenos centavos, não compensa muito não, né? Então, claro, o fundo pode acabar valorizando, ele tava aí no patamar de 108, ontem foi um dia bem ruim para fundo, os fundos caíram consideravelmente, tá? Mas, de fato, aqui a gente está com um preço quase que no 0 a 0 aí comparado com a emissão. A emissão está vindo a 117,49, então realmente o preço está muito empatado, então essa diferencinha aqui de centavos aí não faz nem cosquinha em preço médio. Beleza, galera? Então, cara, vamos lá. BTLG, vamos falar também aqui do BTLG. BTLG fecha acordo milionário para a compra de 3 imóveis. Veja o valor. O fundo imobiliário BTLG fechou um acordo para comprar 3 imóveis. Veja o valor da transação e o cap rate esperado. Galera, ó, vamos lá. Então, finalmente o BTLG vai usar os recursos que ele captou. O fundo captou aí mais de 700 milhões de reais, né? E agora que ele está usando esses recursos, beleza? Então, ó, são 3 imóveis em São Paulo. Esses ativos estão 70% localizados em um raio de 30 km, contam com uma área total de 233 mil metros quadrados e estão totalmente alugados, ou seja, o fundo já vai pegar esses imóveis aí totalmente alugados, beleza? O valor da compra dos ativos é de 760 milhões. Então, 440 milhões já foram pagos já de cara e os outros 320 vão ser pagos daqui 18 meses. Beleza? E aí você vai ter a correção lá desse valor pelo IPCA. O faturamento projetado da operação é de 19 centavos por cota, obviamente, no final aí do pagamento. E o cap rate, tá, da operação é de mais ou menos 9,2. Só para lembrar, cap rate é o quanto você gera de receita em relação ao que você investiu naquele imóvel, tá? Então você tem aqui um cap rate bem interessante aqui de 9,2%. Tá? A gestora diz que essa nova transação é resultado do trabalho ativo que vem realizando com o intuito de gerar valor para o fundo e para os seus cotistas. Bom, finalmente o fundo está aí usando o recurso que ele captou para poder crescer o fundo, né? No pipeline da emissão do BTLG ele colocava que queria fazer a aquisição de 8 imóveis. Tá? Então aqui a gente está tendo a aquisição de 3
o fundo não vai usar a totalidade dos recursos, tá? Então ele vai precisar de 320 milhões para daqui 18 meses, mas é um fundo que consegue gerar bastante caixa, a gente pode ter novas emissões aí no meio do caminho, beleza? A gente ainda tem um residual ali da emissão que a gente teve agora, então a gente pode também ter entrada de outros imóveis, ter mais geração de receita, então isso aqui não tende a ser um problema para o fundo. Beleza? E aí BTLG fazendo aí a compra de mais 3 imóveis, vai chegar aí a 25 imóveis no seu portfólio. O fundo hoje ele conta com 22 imóveis, deixa eu voltar aqui. O fundo conta aí com 22 imóveis. Cadê? O fundo tem aí 22 imóveis, mais 3 vai para 25 imóveis. Então é realmente um fundo com uma boa diversificação de imóvel, tem um prazo médio de vencimento de contratos de 5 anos. Então realmente é um fundo com muita robustez. Beleza, galera? Então, BTLG aí fazendo aquisição de mais 3 imóveis, aumentando portfólio. Galg 11, vamos lá, galera, Galg 11. Galg 11 anuncia fim do período de sobras e quinta emissão de cotas entra em contagem regressiva. Fundo divulga a arrecadação do período de sobras, a emissão termina na próxima quarta-feira. Tá? O Galg 11 divulgou o fim do período de sobras, tá? Da sua quinta emissão de cotas. Além disso, os investidores têm apenas até quarta-feira para a subscrição de novas cotas. Preço de subscrição 9,17, já contando com a taxa de distribuição, e aí o fundo fechou em sexta-feira a 9,35, ou seja, a gente tem aqui uma diferença de quase 20 centavos entre o preço da nova cota e o preço de mercado. O objetivo do Galg é alcançar até 625 milhões com a nova oferta. Beleza? Tá. No período de exercício do direito de preferência na subscrição de sobras e do montante adicional, o fundo arrecadou o equivalente a 15 milhões de reais. Realmente uma aquisição bem baixa aqui, né? O fundo também anunciou venda de imóvel, a gente já comentou sobre. Realmente uma oferta aqui bem baixa, 15 milhões. Deixa eu ver se a gente tem aqui direto da fonte aqui algum fato relevante, alguma coisa. Porque 15 milhões de subscrição é algo muito baixo. Vamos ver aqui, dia 24/11, o que a gente tem. Encerramento do período de exercício de direito de subscrição de sobras e de montante adicional. Tá. Sendo assim, foram subscritas e integralizadas até o momento, de fato, 15 milhões. Então, ainda restam aqui 484 milhões que podem ser subscritas pelos investidores no âmbito da oferta. Boa. Então, pelo visto aqui a gente está com uma emissão bem ruim aqui no Galg, no Gari 11, né? Na verdade é Gari aqui. Então a gente está com uma emissão bem complicada aqui no Gari 11. Conseguindo captar aí só 15 milhões? Vamos ver. Vamos ver como é que o fundo vai encerrar isso daí. Beleza. Boa. Galera, deixa eu dar uma olhadinha aqui na central de fundos imobiliários. Eu tinha visto uma chamada aqui interessante. Fundo imobiliário revela novos valores de venda de imóvel em São Paulo. DEVA 11 derrete. Vamos lá, galera. Então, fundo imobiliário revela novos valores de venda de imóvel em São Paulo, tá? Vamos dar uma olhadinha que fundo é esse. RBVA, fundo de varejo, informou ao mercado, tá? Que assinou aí um termo aditivo de contrato de compra e venda de um imóvel em São Paulo. O valor da operação mudou. Então, o valor teve um aumento aí no valor de venda. Ok, beleza. Então, galera, DEVA. Aqui, ó. Eu tô com um cliente, deixa eu até virar aqui pra mim aqui. Eu tô com um cliente na assessoria e aí a gente tá entrando na oferta de juro 11, que é um fundo de infraestrutura. E aí a gente tava conversando sobre algumas modificações na carteira desse cliente.
E aí ele tem HCTR, e aí eu estava falando dos desafios que a HCTR tem para poder voltar para o patamar de preço que ele estava. E é um desafio realmente muito grande, fiz até um vídeo no meu canal do YouTube também sobre isso. É um desafio grande, tá? E aí, estava conversando com ele sobre isso, tá? Então, o HCTR anunciou aí dividendos mais altos do que o que ele tinha falado no relatório, isso deu uma levantada no fundo. Teve também a renegociação lá com o Gramado Parques, isso deu uma melhorada também no preço do fundo, mas o fundo chegou a bater R$41 e depois veio caindo. Semana passada a Deva também valorizou assim absurdamente e aí agora está entregando aí todos os ganhos. O fundo tombou quase 8% ontem. Então, galera, realmente os fundos estão ali se movimentando, estão fazendo alguma coisa, mas a parada aqui no HCTR, no Deva, envolve imagem, envolve confiança. O mercado tá mais cético, tá mais preocupado com relação a esses fundos. Então, para vencer essa barreira, cara, vai ser difícil. Vai ser difícil. Então, ó, deixa eu até mostrar aqui, ó, o HCTR, por exemplo. Ó. A gente veio aqui de um cenário de forte queda pegando um cenário de 6 meses. Veio, caiu, um monte de coisa. Aí deu uma levantada aqui por conta dos dividendos. Aí depois veio de lado de novo, aí caiu, bateu aqui 28 e pouco, 28,81, veio. Deu uma melhoradinha por causa dos dividendos. Aí Gramado Parques, pô, foi lá em cima, chegou a bater, ó, R$41. E aí depois veio só a correção, veio de lado. Você vê, o fundo tá de lado desde essa notícia aqui do Gramado Parques. Então ele tá de lado aí há um mês. Caindo, meio de lado. Então, galera, esse fundo pode se recuperar? Pode. Deva pode se recuperar? Pode. Tá? É um cenário possível. Só que é um cenário desafiador. A gente está falando de imagem. O mercado ficou com... Esses fundos ficaram com a imagem, estão com uma imagem muito queimada no mercado. Não só por conta... Não só por conta do que aconteceu com os devedores ali, mas também por conta ali do possível conflito de interesses. Então o mercado realmente fica preocupado com esses caras. Beleza, ó. Gente, a semana passada aqui, ó, tava voando, e aí o fundo veio e caiu. Beleza? Ó, vamos olhar aqui 6 meses. A gente vê aqui o fundo num comportamento bem de queda aqui. E aí, ó, mais ou menos 1 mês, 2 meses aqui o fundo vindo de lado. Aí teve essa porrada de valorização e caiu de novo. Correção de preços. Então, galera, realmente o fundo... Esses fundos, né, eles têm ali... Eles podem se recuperar? Podem. Selic caindo, os endividamentos tendem a ficar mais baratos, os devedores vão tender ali a ter mais facilidade para honrar os pagamentos. A gente teve renegociação do Gramado Parques. Então, assim, com o cenário de juros melhorando, de fato a gente tende a caminhar melhor. Só que aqui, cara, a gente está falando de um risco de imagem. O mercado ficou com uma imagem, uma percepção muito ruim desses fundos. Então, assim, meu cliente até me perguntou, você acredita no HCTR? Eu falei, cara, em 1 ano e meio, pra mim nada muda. De verdade, pra mim nada muda. Porque não é só melhorar a inadimplência, mas é a questão de imagem. Esses fundos estão com a imagem muito queimada. Muito queimada. E o mercado precifica isso. Tanto que a gente teve a valorização da HCTR por conta lá do Gramado Parques. Logo na sequência ele entregou tudo que ele valorizou. E tá ali andando de lado. Então, assim, eu, nesse primeiro momento, eu não acredito. De verdade. O desafio para ele voltar para o preço que ele estava é muito alto. Ó, o Dani botou. O RPR não vejo nada de diferente. Continua arriscado como sempre, mas acho que o mercado se assustou agora. Pois é, cara. O RPR, eu estava até conversando com outro colega lá no escritório, outro assessor também, e eu estava falando sobre o RPR. Cara, o RPR,
ele é um fundo que, no geral, não está tendo, assim, né, que não está tendo problema de inadimplência. Ele tem problema de inadimplência. Se você pegar o relatório gerencial dele, você vai ver ali na tabelinha de ativos que ele tem diversos ativos com inadimplência, tá? E tem um outro ponto que tem alguns ativos ali com uma LTV muito alta, acima até de 100%, risco alto. LTV, galera, para quem não sabe, é um indicador de fundo de papel onde você tem ali a relação do que você tem de garantia o que você tem de garantia em relação ao o que você tem de saldo devedor em relação ao que foi dado de garantia. Então, cada CRI tem garantias associadas e tem o saldo devedor. Então, vamos supor que você tem ali 50 milhões de garantia e 50 milhões de saldo devedor. Você tem uma LTV de 100%. Ou seja, a sua garantia, ela cobre o que você tem de saldo devedor. Acima de 100%, significa que o que você tem de garantia não cobre tudo do saldo devedor. Risco. Quanto maior a LTV, maior é o risco. Tá? Porque você tem menos margem de segurança para cobrir o saldo devedor. Beleza? Então, a gente tem algumas posições no RPR que tem LTV acima de 100%, inclusive. Então, de fato, é um fundo high yield, é um fundo para você se atentar. O nível de risco ali, ele é mais alto mesmo. Eu, Anderson, tenho gostado bastante de fundos middle risk. Porque são fundos que vão te dar exposição em IPCA, vão te dar ali uma taxa média de IPCA mais 7, IPCA mais 8, fundos que têm um bom gerenciamento de risco, uma carteira mais balanceada. Minha estratégia, eu prefiro. Para mim, são fundos mais versáteis, porque você transita no high yield e no high grade. Você fica com uma carteira mais balanceada. Minha opinião. Minha opinião. Beleza? Então, é o que eu defendo. O que está acontecendo com o MXRF? O que está acontecendo, galera? MXRF está caindo. O que está acontecendo com o MXRF, pessoal? Provavelmente... Bom, ontem a gente teve um mercado... A gente teve também um mercado ontem bem forte para queda. Ontem o IFIX bateu ali na casa de 3.150 pontos. O que está acontecendo com o MXRF? A princípio, galera, correção de preços, tá? E a gente está com uma nova oferta rolando, beleza? A gente está aí com a nova oferta rolando. Eu até comentei, fiz um vídeo ontem no Reels aqui. O MXRF está com nova oferta e está aí rodando a 10,29. Então essa nova oferta vem aí a 10,29. Só que o preço no mercado estava 10,80 e lá vai fumaça. Então pode ser também uma correção ali de preço do mercado também. A galera vendendo um pouquinho ali de MXRF para poder comprar mais barato na oferta. A princípio não tem nada, tá? Ontem o mercado estava mais estressado para fundo imobiliário. A gente pode também estar tendo um movimento de correção de preço. Pessoal querendo vender ali a 10,80, 10,70 para poder participar da oferta 10,29. Tá? Então a gente pode ter esse movimento de arbitragem acontecendo, tá? E isso é um movimento bacana de comentar e dá para fazer dependendo da emissão. O que é quando a gente está falando de arbitragem em subscrição de fundos imobiliários? É bacana explicar isso. Vamos supor aqui o próprio MXRF. No mercado, ele tá ali, tava a 10,80, 10,70 e a nova cota tá a 10,29. Esse é o preço da nova cota que eu achei um absurdo também. Eu achei uma taxa surreal. O MXRF está sendo campeão em taxa alta de emissão. Mas enfim. Então a gente tem ali a cota 10,29. No mercado o preço está 10,70. Beleza? Então, ó, você tem lá a quantidade de cotas que você vai poder subscrever. Beleza? Dessa nova emissão. Vamos supor que você tem aí 100 cotas que você possa subscrever. Então o que você pode fazer? Você vai vender 100 cotas a 10,70, então você vai aí apurar 1.070 na venda, beleza? E você vai comprar, vai reservar as 100 cotas a 10,29. Então você vendeu a 10,70, comprou a 10,29. Então você teve aí nessa operação 41 centavos de lucro por cota.
Se você fez negociação com 100 cotas, você vai ter um lucro aí de R$ 41. Beleza? Então você vendeu mais caro e comprou mais barato. Comprou a mesma quantidade. Tá? Então você tinha 100 cotas para subscrever. Vende 100 no mercado, reserva as 100 e pronto. Você fez um lucro aí, nesse caso aqui, de R$ 41. Percebam, 100 cotas fazer um lucrinho de R$ 41. Na minha visão não compensa muito, mas há quem goste. Ok? Então a gente pode estar tendo esse movimento de venda de cota num preço mais alto para poder participar da emissão. Então se eu tenho mais venda, o preço diminui. Mas a princípio o fundo está rodando bem. Tá? Mas ele continua caro. Tá? O PVP desse cara aqui chegou a bater 1,10. Cara, fundo de papel com PVP 1,10 é complicado. Para não falar outra coisa. Beleza? Ó, o Dani botou, sem dúvida, vejo o Canip como uma ótima oportunidade. Sim, o Canip é um fundo muito bom. É uma pena que o Canip só seja para investidor qualificado. É uma pena, cara. Eu acho que a Quineia, ela podia rever isso. Né? O Canip é só para investidor qualificado. Isso que eu acho ruim. Né? É um baita fundo, cara. É um fundo que dá proteção em inflação. É um fundo da hora demais. Mas uma pena que ele é só para investidor qualificado. É uma pena, é uma pena. É uma pena. Acho que a Quineia podia rever isso. Porque, pô, é um fundo muito bom, cara. E você vê várias casas de análise recomendando Canip. Só que o Canip não é para todo mundo. Isso que eu acho chato. Mas seria uma baita opção de varejo, cara. Uma baita opção para confrontar ali com CPTS, para confrontar com IRDM, principalmente IRDM agora. IRDM um cenário mais complicadinho. Ontem mesmo eu estava conversando com uma cliente na assessoria e ela faz as movimentações por conta própria, né? Mas aí a gente vai trocando uma ideia também e ela acabou botando um dinheiro no IRDM. Aí eu falei, olha, IRDM, ele não é um fundo ruim, só que o problema é que o IRDM ele tá com um monte de probleminha empilhado. É preço médio alto em fundo complicado, algumas inadimplências rolando, algumas carências rolando. Então o IRDM, cara, eu já tive a oportunidade de visitar a Iridium. Inclusive, até uma curiosidade, a Iridium tá num prédio cujo PVBI é o dono. O escritório da Iridium é compartilhado com outro escritório de assessoria da XP, que é a Veda. E aí, esses dois estão num prédio, que é o Faria Lima 4440, lá no início da Faria Lima, e esse prédio é um prédio do PVBI. Então, você pode dizer que o Iridium é um dos inquilinos do PVBI. E aí, só uma curiosidade de mercado. E aí, eu já tive a oportunidade de visitar lá a Iridium, conversar com os caras lá. Então, você vê que é um fundo que realmente tem a ideia de montar uma carteira bem balanceada, tem a ideia de montar uma carteira bem tranquila em relação a risco. Só que lá atrás é inegável que os caras acabaram pesando a mão em muita coisa complicada. E agora a gente está vendo aí o reflexo disso. Então, o IRDM ele não tem uma gestão ruim. Só que o problema é que agora ele tem um monte de coisinha, um monte de probleminha empilhado. E aí é foda, aí machuca o fundo. Então o mercado ele fica mais preocupado, beleza? Mas eu tenho, até conversando aí com um grande amigo também, do mercado, a gente estava conversando na semana passada, né? Eu não gosto muito de citar nomes das pessoas e tudo mais, eu gosto de preservar um pouco a identidade, mas a gente estava conversando com esse amigo, até porque na assessoria eu também não posso ficar revelando a identidade dos clientes, né? Questão legal. Mas eu tava conversando com um grande amigo aí do mercado também, a gente troca muita ideia, e a gente tava falando sobre IRDM. E aí, cara, realmente está num cenário bem complicado. Então até para os meus clientes que tem ali IRDM na carteira, eu tenho falado, olha, vamos dar uma segurada, vamos dar uma acompanhada, vamos ver, tá? Como é que a gestão vai desdobrar tudo isso, e daí a gente segue, tá? Porque também não adianta a gente... Ah, não, tá barato, tá descontado. Sim, ok, tá barato, tá descontado, mas, cara, a gente tá falando de inadimplência. Então, vamos ver como é que a gestão vai contornar esse problema. Tudo bem, não são participações relevantes no patrimônio.
Isso já é um alívio, tá? Mas é evidente que a gente tem um empilhamento de problemas ali. Então a gente precisa estar ligado. Então vale a pena a gente agir com calma, ter ali cautela. Não é porque está caindo que está valendo a pena, porque está descontado. A gente tem que ter uma certa parcimônia, uma certa calma nesse momento. Show de bola, galera. Tranquilo. Perceba aqui que eu falei em vários momentos de coisas que eu vivo na assessoria com o cliente, tá? Inclusive, quem tiver interesse aí na assessoria, cara, é só mandar mensagem. Pode me chamar aqui no Instagram. Quem tá aí no YouTube pode cair no meu Instagram aqui também. Tá o link na descrição. Me chama, a gente marca uma reunião, a gente troca uma ideia, te apresento como é que funciona a assessoria. Se fizer sentido, a gente avança, beleza? Lembrando, a assessoria ela não é paga. Você não precisa desembolsar nenhum dinheiro para ter o meu acompanhamento. Quem me remunera é a própria XP. Beleza, galera? Então, eu acho bacana porque a gente acaba aprendendo muito quando a gente tá ali com um cliente. É tirar dúvida, é crença, é um monte de coisa. Então, cara, tem sido um trabalho muito legal mesmo. Então, tô vivendo realmente aquilo que eu busquei viver em São Paulo. Então, tem sido realmente legal essa experiência de estar ali no mercado, respirar o mercado e, puta, tem sido da hora. Beleza, pessoal, de boa, tranquilo. Só para fechar, trazer uma noticiazinha aqui, que saiu ontem, eu até coloquei lá no meu grupo de fundos imobiliários. Fundos imobiliários de lajes corporativas têm o pior desempenho de 2023. Olha aí, galera, pra gente poder fechar aí. Grande TAI, olha aí. Tá aí na área. Vamos lá. Então, pessoal, aqui, ó. Regiões premium foram afetadas, mas se mantiveram abaixo dos 10% de vacância. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Localização. Localização importa muito. Se o imóvel está numa região que não é bem localizada, que tem pouca demanda, ele vai sofrer com vacância, a gente vai ter dificuldade para gerar receita, vai ter dificuldade para honrar compromisso, vai ter dificuldade para pagar dividendo. A gente falou exatamente disso ontem no XPPR. XPPR tem 2 imóveis ali em Alphaville, região bem complicada. Então, ó, regiões premium. O que seriam regiões premium? Faria Lima, JK, Vila Olímpia, regiões aqui em São Paulo. Beleza? Então, ó, fundos imobiliários de laje corporativa, Faria Lima, Itaim Bibi, JK apresentam as menores vacâncias. Beleza? Quando você compara com outras áreas de São Paulo, por exemplo, aqui perto de casa, Chácara Santo Antônio, onde eu moro, Chucri Zaidan, Marginal Pinheiros, Santo Amaro, são regiões ali que estão mais complicadas em termos de vacância, região que estão ali com menos demanda. E Rio de Janeiro também. Laje corporativa no Rio de Janeiro, dependendo da localização, você acaba tendo uma vacância ali mais alta. E aí ele está até comentando, ó, a região aqui da Cidade Nova, perto do centro, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Porto, centro da cidade, no Rio de Janeiro. Vacância aí na faixa ou acima de 30%. Beleza? Então a gente vê que realmente localização importa. E aí, ó, CEO da BR Properties falando, ó, gestor afirma que o maior problema do setor está com os fundos com ativos mal localizados. Localização importa. Porque pensa, você tem ali um imóvel que está ocupado. O inquilino sai, se o imóvel está numa região bacana, que tem demanda, a reposição vai tender a ser mais rápida. Se eu tenho reposição mais rápida, eu vou ficar menos tempo com vacância alta, vou ter menos impacto na geração de receita. Agora, se o imóvel está numa região mal localizada, sai o inquilino, a região é mal localizada, o imóvel é mal localizado. Então você vai tender a ter menos procura, vacância vai ficar mais alta por mais tempo, você vai ter dificuldade de geração de receita, dificuldade no pagamento de dividendos, dificuldade em honrar compromisso, em honrar alavancagem. Então, é um cenário realmente complicado. Beleza, pessoal? Então, setor de lajes corporativas é um setor que, dependendo do imóvel ali, tá ali patinando, tá ali mais complicado. Com queda de Selic,
a gente acaba observando também um destravamento de valor bacana para esses fundos, porque se você tem Selic menor, as empresas tendem a ficar mais incentivadas a investir, a crescer negócio. Então, se as empresas crescem, elas vão precisar contratar pessoas, se elas vão precisar contratar mais pessoas, essas pessoas vão precisar de mais espaço, e aí a gente acaba tendo novos aluguéis aí de prédio comercial. Então, é um setor que tende também a ser beneficiado com o Selic mais baixa, tá? Mas a gente também precisa olhar a localização. Localização importa muito, beleza? E no momento aí de saída de inquilino, é aí que a gente vê o poder da localização do imóvel, tá? Então é um setor que realmente tem patinado, tem sofrido um pouquinho, apesar aí do segmento ter valorizado fortemente no primeiro semestre. No segundo semestre agora é um segmento que está patinando. Inclusive, só para fechar, o fundo que mais valorizou no primeiro semestre foi um fundo de laje corporativa, TEP11, que inclusive agora está com vacância zerada. Beleza, pessoal? De boa? Tranquilo? Então, por hoje é isso. É só isso. Beleza? 40 minutos de live, achei que tivesse sido mais. Por hoje é só isso. Maravilha, galera. Então, ó, lembrando, quem tiver interesse aí na minha assessoria, quem tá aqui no Instagram, pode me chamar no direct, manda uma mensagem, a gente marca uma reunião, a gente conversa aí sobre a assessoria, como é que funciona. Quem tá assistindo a gravação do YouTube, o link do meu Instagram tá aqui na descrição, beleza? Pode me chamar aí, fica à vontade. Tem um formulário também que eu deixei, você pode preencher aí, onde eu vou conhecer um pouquinho mais da sua vida financeira. A gente marca uma reunião, troca uma ideia, eu te apresento como é que funciona a assessoria e se fizer sentido, a gente avança aí com a assessoria da XP. Você só precisa de duas coisas: ter conta na XP e querer. Só depende de você, depende mais de você do que de mim. Beleza? Lembrando, a assessoria não é paga, você não vai desembolsar dinheiro para ter a minha assessoria na XP. Show de bola, galera? Tranquilo? Beleza? Grande Dani, valeu, meu irmão, obrigado aí por tudo aí. Pessoal que assistiu, pessoal que mandou dúvida, mandou pergunta, mandou comentário, muitíssimo obrigado. Live 93 concluída com sucesso. Acho que semana que vem a gente chega na live 100, se Deus quiser. Live 100. Isso aí, dá trabalho, mas eu gosto de fazer. Pessoal, então é isso. Muito obrigado. Um excelente dia para todo mundo, tá? Uma boa terça-feira. Contem comigo. Qualquer dúvida, estamos aí. Show? Valeu, pessoal. Tamo junto!